3, 2, 1. Estamos hoje em dia especial no Café Belgrado, Main Event. Lucas, eu falei, o Main Event hoje ia chegar e você disse, e que Main Event, hein? Lucas, estamos aqui com o nosso padrinho, o nosso habituê, o homem mais sensual do Brasil, e acho que isso já é uma conquista dele. Lucas, faça as honras da casa, por favor. Guilherme, antes de fazer as honras da casa, eu quero agradecer a sua mentira, né? A ele, Rômulo Mendonça, dizendo que eu não estaria aqui para que ele pudesse vir, né? Se compadecer se viesse aqui, ou até mesmo, né? Já se ele estivesse tentando evitar minha presença, ele viesse enganado. Mas, Rômulo, muito obrigado por estar aqui, mesmo tendo sido levemente enganado por Guilherme Tadeu. É sempre uma honra para o Café Belgrado te receber aqui. E uma alegria toda a vida que a gente escuta a sua boca pronunciar as palavras Café Belgrado, né? Sempre dá aquele choquinho, né? Rômulo, muito obrigado. Você mudou? Você já não está mais, é isso? Você está em outro lugar, é isso? É um segredo aí. Eu tô aqui na casa da minha irmã por enquanto, mas em breve... um cenário diferente? Isso, em breve estarei alojado num novo estúdio do Café Belgrado. Só para explicar às pessoas que eu menti, que é o seguinte, o Lucas me mandou uma mensagem no sábado, filmando a mudança dele, falou assim, cara, essa semana aí não vai dar pra gente gravar, não. Eu falei, tá, eu vou chamar uns camaradas então pra gente gravar episódios, né? E aí ele falou assim, falei, ó, já falei com o Romo, não, eu vou estar disponível então. Continua em Fortaleza. Isso, Sérgio, não saio daqui jamais. Muito prazer, um grande prazer participar com vocês e vamos juntos aí nessa aventura maravilhosa. Ô Rômulo, eu queria que você contasse um pouco como é que tem sido esse novo momento seu aí como podcaster agora também. O Jararacas chegou para ficar, dominando todos os rankings de podcast mais ouvidos do Brasil, impressionante. Já chegou em primeiro lugar, Jararacas, né? Impressionante, cara. Eu não entendo isso. No primeiro Deve dia. ter alguma coisa aí, né? Deve ter primeiro dia. Não, pô. A coisa é você, Rômulo. Aquele ranking Spotify, não é isso? Primeiro lugar. Sempre entre os, né? Agora, esse ano de 25, a gente ainda não gravou, né? A gente está enganando os ingênuos e trouxas, porque a última gravação nossa foi dia 19 de dezembro. Então, já teve um programa que foi de Natal, já teve um de Ano Novo, e ontem entrou no ar um que a gente gravou, acho que em novembro. Como gaveta, né? Então, só semana que vem. É que a gente grava na segunda-feira mesmo, né? Vai pro ar na segunda. A gente grava na segunda à tarde, só semana que vem que vai ter a primeira falando de 2025, né? Dando um contexto maior. Porque por mais estranho que possa parecer, a gente fala também de NBA lá, né? E só a partir do próximo episódio que a gente vai começar a falar do Cleveland, do Oklahoma, de uma forma mais específica, né? Últimos 3 episódios foram coisas mais gerais mesmo. Então a gente está enganando aí. A audiência já faz quase um mês, basicamente. A próxima semana já tem? Na primeira gravação vai ser semana que vem, segunda-feira, dia 13. Já para passar no dia 13 à noite, né? Estrear. Dia 7 da noite do dia 13. Mas as últimas 3 foram especiais, assim. O que passou ontem, né? Que tá passando, né? Porque eu ainda tô. Olha o termo de velho, eu não sei nem falar direito o negócio. Passou ontem, parece que eu tô falando do filme da Tela quente. Supercine. É um especial que a gente fica falando das franquias. Qual a maior franquia da história? A gente ficou mais de uma hora contando história, na verdade. A impressão que eu tenho é que tudo aquilo que o jogo atrapalha, vocês de conversarem no ar, vocês usam para falar no... Agora vocês podem falar sem o jogo ficar atrapalhando, né? No Jararacas. É uma delícia. Muitas vezes o jogo se impõe, né? Tem que fazer o quê, né? Tem que... Agora, esse episódio das franquias, por exemplo, como ironia, eu tô usando uma camisa... O Bulgarelli tá usando a camisa do Boston, e aí, na época, que a gente tem até diretor, olha, tem diretor lá, e sugeriu assim para mim, não, o Bulga usa a camisa do Boston, e você usa a camisa dos Lakers, né? Já que a discussão vai ser qual a maior franquia. Eu falei, não. Aí eu apareci com a camisa do Vancouver Grizzlies. O tema é maior franquia e eu tô lá com a camisa do Vancouver Grizzlies, porque o objetivo da conversa é essa, né? Fazer uma coisa diferente. Falar de NBA, mas uma abordagem um pouco diferente do que
geralmente a gente vê em podcast, excetuando, é claro, o Café Belgrado, que é uma inspiração minha. E eu tenho uma pergunta assim foi uma curiosidade que eu tinha, eu nunca te fiz. Por que vocês escolheram não fazer ao vivo? Porque vocês gravam antes, né? Depois vai ao ar. E eu imaginei assim, cara, acho que o Romulo tá com medo de falar alguma doideira e dá tempo de editar. Mas já deu pra ver que não é isso, né? Porque no primeiro episódio o Buga assumiu o voto no Datena e o podcast vai pro ar normalmente. Então eu já vi que não é isso. É uma escolha técnica? A última semana ele citou o anão Pistolinha, que é um ator de... Na verdade, teve um dia que vocês falaram de de sex tapes na NBA. Um dos primeiros episódios. Fora toda a sequência do pênis do Cleber Machado, né? Exato, que evidentemente ele falou pênis, ele negou. É que ele tava, acho que era um programa, tem aquele Bola de Prata lá, do Sumaré, né? Eu chamo de Sumaré agora, onde eu narrei, o Sumaré é o bairro onde fica. Ele negou, falou, não, de forma alguma. Eu falei, Denis, eu fiquei indignado. Eu tava em Las Vegas até, né? Quarto de hotel, uma coisa bem, né? Bucólica até. E fiz questão também de chamar atenção para isso. Eu acho que, na verdade, como é uma coisa nova, a gente decidiu, no primeiro momento, fazer gravada à tarde para passar a estreia à noite, né? Mas a intenção é que, a partir de março, seja ao vivo. Primeira mão aqui. Que a intenção é que, a partir de março, chegando a época de playoff em abril, a gente comece a fazer ao vivo, porque é por temporada mesmo. Nossa ideia é fazer por temporada. Quando acabar NBA Finals, para um pouco e volta em outubro, entendeu? Essa é a ideia do Jararacas, né? Que é na BR Media, que é a mesma empresa, o pessoal que fez com a gente aquele Brasil-Espanha no canal do DPC. É um pessoal muito competente lá, né? Muito competente mesmo. Então, acho que a partir de março, a ideia é fazer março, abril, maio, né? Até as finais ao vivo. Vamos ver a partir de quando, mas vai ter ao vivo já. Todo mundo que está aqui no Café Belgrado certamente já ouviu o Jararaca, se não ouviu ainda, escute, né? É uma delícia, é muito divertido. É demais, cara, de verdade. Assim, o nosso amigo e a gente, qualquer coisa que faz, a gente gosta. Mas é porque ele é muito bom, não é porque ele é nosso amigo, velho. Isso a gente pode dizer de verdade, porque eu era fã do Romulo antes dele ser meu amigo, velho. Ele sabe disso, ele é testemunha aqui. Ele narrando, sei lá, MLB no tarde da noite, os jogos FIBA que colocavam. Universitário narrava muito o Romulo também. Então, muito cara, é uma lenda mesmo. Mas, cara, é muito. Eu acho que tem um jogo que, assim, não sei se foi divisor de águas da carreira dele, mas serviu para muita gente conhecer o nível de intensidade do Rômulo Mendonça. É o que ele transformou aquela final da Copa do Campeonato Mexicano, né? O Tequilão. O que ele fez naquele dia ali, pelo amor de Deus, é inesquecível. Foi um domingo à noite até. Aquilo lá foi em 2013. Cara, foi absurdo aquilo ali. E o técnico colaborou também, né? E o técnico era do Cruz Azul, o técnico? Que quase morre lá? Do América. O técnico do América. E depois foi da seleção mexicana. E o goleiro fez gol de cabeça no final e começou a chover. Aquilo lá foi em 2013, né? Porque realmente o tempo passa, né? Porque já temos aí quase 12 anos, né? Completando disso, né? Mas pode não parecer, mas já é uma trajetória longa. Claro, não comparado com outros, mas já é uma trajetória longa. Mas quanto aos Jararacas, eu prometo que próximos episódios a gente já vai começar a falar mais especificamente da temporada, né? Vai ter realmente não tem como. Vai ter as loucuras, as coisas aleatórias, vai ter. Mas a gente vai falar muito já, a partir de semana que vem. Eu faço questão aí de falar de NBA especificamente também para marcar também que em breve a gente vai começar a fazer ao vivo. Quem quer ouvir mais sobre a carreira do Romulo, a gente tem um episódio que a gente conta histórias desde o começo da rádio, lá até aqui no Café Belgrado. Procura aí, Café Belgrado Romulo Mendonça, no seu aplicativo favorito. Vale a pena, mas nós estamos aqui atualizando, né? Porque ali a gente parou, mas aconteceram coisas na carreira do Romulo. Sim. Acho que tem no Elástico Mental também esse episódio, né? No Elástico a gente fala de cultura com o Romulo também, que ele fala do The Office. Você quer ver o Romulo falando de The Office, cara? Vai lá no Elástico Mental que vocês vão ver. Seifert também. Mas, Lucas, você ia fazer uma pergunta, eu te interrompi, desculpa. Eu queria saber, Rômulo, como você falou de Sumaré, né? Como é que tá agora no Prime, né? a mansão do Brasil na NBA.
E como é que tá? O que você tá sentindo? O que você tá gostando? As experiências? O que você narra lá? Você escolhe o que você vai narrar? O que você gosta de narrar? Escolhe onde narrar, né? Porque o homem tá toda hora nos Estados Unidos, velho. Que isso? Tá toda hora também não. Ano passado eu fui em Indianápolis, mas não foi para narrar, mas Balsar e Las Vegas. Interessante, né? Minhas 2 idas dos Estados Unidos ano passado foi Indianápolis e Las Vegas. Uma coisa meio fora, né, do que eu imaginava, né? Assim, antes, né? Las Vegas foi a segunda vez seguida que a gente foi, né? Fazer a NBA Cup. Mas tá ótimo. A resposta é essa, tá ótimo. Não, foi uma boa decisão, né? Já tinha quase 12 anos, né, narrando na ESPN, e eu vi que era o momento mesmo de buscar, né, coisas diferentes, né? Então, na época, final de 2022, eu recebi 2 propostas, espontaneamente, eu não procurei ninguém, e curiosamente, meu contrato acabava em dezembro de 22. Então, de forma curiosa, realmente, eu recebi em setembro, outubro, 2 propostas quase que simultâneas, ambas de streaming, né? Uma era da Paramount, para a Libertadores Sul-Americana, cheguei a jantar, então foi um ótimo jantar, mas era só para futebol, né? Ótima proposta também, mas era só para futebol. E depois eu até falei para o diretor, né, da Paramount, né, que é o Zebini, que é até muito conhecido, Eduardo Zebini, que uma grande honra de ser lembrado para narrar futebol, primeiro porque eu não tenho futebol como meu principal, então eles terem me procurado foi uma coisa grande para mim, que eu não chamava atenção pela minha narração de futebol, por mais que eu já estivesse fazendo um pouquinho mais de Premier League italiano, né? Só que quase simultaneamente também teve a proposta da Amazon, né? Do Amazon Prime Video, para fazer futebol também, né? Que é a Copa do Brasil. Mas eles me informaram também que eu faria, mas também teria um outro narrador que chegaria. Acabou sendo o Cleber Machado, mas na época, né, não tinha nem noção de quem seria o outro nome, né? E também fazer NBA. Então, para o Zebino eu falei, agradecer a proposta, mas falei, excelente, mas eu não consigo ficar sem fazer NBA. Eu tenho a intenção de sempre fazer um futebol aqui, um futebol ali, para não ficar só em NBA. É importante para mim, como carreira, não fazer apenas NBA. Mas sair da NBA é uma coisa que eu não teria como, por diversos motivos. Primeiro que é o que eu mais gosto de fazer, então é uma rotina que eu gosto de seguir no ano. É claro que eu adoro fazer os Jogos Olímpicos, é muito importante para mim. No ano passado eu fiz de novo, né? Na Casa TV. Mas aquilo é de 4 em 4 anos, né? O que tem que te mover mais assim para a decisão de profissional, de carreira, de narrador, é mais o que você faz no dia a dia, né? Cada ano, o que te preenche o calendário. E o que preenche o meu calendário é NBA, né? Tem muito narrador que preenche o calendário com futebol, no Brasil, que é mais que natural. Mas para mim, não. Para mim, o que preenche o calendário, que me faz, olha, de final de outubro até junho, eu tô na NBA. Aí, em meio a esse caminho, eu vou colocando pitadinhas, né? Futebol, por exemplo. Na Amazon Prime Video eu faço Copa do Brasil bastante. Vai ter Agora, Brasileirão, né? vai ter Brasileirão, vai ter o Você vai Galvão ter que também. narrar o Galo. O Vai ter Galvão com Galvão, né? pacote. O Galvão foi contratado pela Amazon. Ele vai ter um Caramba, pacote de jogos. perdi Mas eu, essa. humildemente, também vou ter o meu pacote de jogos também, né? Epa. Boa. E Ter vai ter Galo? aquele negócio de competir com. Porque agora tem isso, né? Na Copa do Brasil tinha uma sua e o do Kleber, não tinha? A opção Isso de áudio? só na final. Só na final. Só no final. Né? Mas eu acho que nesse caso eu não vou ter a final, não, porque. É que é exclusivo. Mas tudo bem. Então eu vou conseguir manter isso. Então foi muito bom para mim essa decisão de mudança, né? E também na época eu apostei, né? Porque era uma coisa muito nova. Agora que quem acompanha a NBA meio que tá se colocando. O pessoal que acompanha a NBA era muito natural, evidentemente, que tivesse a ESPN como a grande referência natural. São décadas, né? Nos Estados Unidos, Sim. aqui no Brasil e tudo mais. Agora que eu percebo que a Amazon, o Prime Video, está se tornando, já se tornou um caminho natural também para quem quer acompanhar a NBA com transmissão em português ao longo da semana. Isso é questão de tempo. É hábito, é questão de tempo para se consolidar, né? E eu vejo que esse caminho está sendo feito já, apesar de pouco tempo.
né? Ainda é muito pouco tempo que tem NBA no Amazon Prime Video no Brasil. Esporte na Amazon Prime Video, né? Uma coisa nova. Mas com esse contrato novo que agora inicia nos Estados Unidos, agora na próxima temporada, que vai ser um contrato de 11 anos e que vai replicar no Brasil, quer dizer, tem mais 11 anos pelo menos de Amazon com NBA no Brasil, praticamente vou virar um funcionário público, né, quanto à estabilidade. E a Amazon vai ter lá nos Estados Unidos, vai ter aqui também, vai replicar. Teve até notícias aí que comentaristas contratados da Amazon transmissão nos Estados Unidos. Foi anunciado isso há 2 dias, né? Um dos grandes motivos, antes de falar o nome, né? Não sei se vocês viram, vocês não viram não, né? Não vi. Quando teve aquela confusão, até a polêmica da renovação da NBA nos Estados Unidos, né? Que a Warner falou que tinha igualado a proposta da Amazon e ia entrar na justiça contra a NBA, né? E a NBA falou, não, pode ter igualado em números, mas não igualou quanto ao projeto que a gente vislumbra na Amazon e não vislumbra na Warner. E esse projeto, principalmente, é questão internacional. Esse contrato com a Amazon vai replicar aqui no Brasil, mas também vai replicar na Grã-Bretanha, na Itália, na Alemanha, na França, no México. Caramba. Nos Portugal próximos 11 também? anos, acho que Portugal não, mas nos próximos 11 anos, em 6, nesse país que eu citei, incluindo o Brasil, as finais vão ser na Amazon. Não vão ser na ESPN. Então, não estava sendo igualado o contrato pela Warner na época, né? E principalmente essa questão da visão internacional. Então, a partir da próxima temporada, com muitos jogos na Amazon nos Estados Unidos também, eles vão ter muitos horários que são horários também que visam mais o público europeu. Vai ter jogo que é sábado à tarde lá, que é da Amazon nos Estados Unidos. Então, o que eu vi ontem, na verdade, ontem foi anunciado. Eles contrataram como um dos caras, que eu não sei se deve ser de estúdio, mas pode ser de jogo, não sei, né? Dirk Nowitzki. Caramba. Dirk Nowitzki vai estar no estúdio. O Blake Griffin vai estar no estúdio também. Ele é bom, hein? Muito bom com o microfone. Então, a Amazon já vem com investimento muito alto lá. E replica aqui. E quando eu assinei, eu acreditava na magnitude, na grandeza da Amazon para ter um alto investimento. Então, no primeiro ano, a gente já fez a final de conferência em loco, né? Boston e Miami. Vamos lá e narramos lá. Aí também em 23, a gente fez a abertura da temporada em loco, em Denver, né? E fez a NBA Cup em Las Vegas. Esse último ano, em 24, a gente viajou menos. Fomos em Las Vegas. Mas teve toda aquela estratégia lá de fazer as finais na TV aberta, né? Com a Band, com a equipe do Amazon Prime. Isso, por mais que seja uma empresa com grande investimento, grande dinheiro, é tudo também muito sujeito a um sistema, né? De o que é para aquilo, o que não é para aquilo, né? Então, fazer as finais acabou não permitindo que a gente fizesse em loco as finais de conferência. Mas fizemos as finais em TV aberta. Então, a cada ano, eu percebo que é um investimento muito sólido que vai buscando novos caminhos. Então, eu não tenho como me arrepender, muito pelo contrário. Eu estou adorando, muito feliz de ter tomado essa decisão de mudança e, ao mesmo tempo, também ter essa possibilidade de futebol brasileiro. Aos pouquinhos, eu vou fazendo uma coisa ou outra e tendo a liberdade de fazer, por exemplo, a Olimpíada, como eu fiz na Casa da TV. Então, acho que esses últimos 2 anos aí são questão profissional excelentes para mim. Ô Rômulo, e aí quando no meio disso, né, você tem que lidar com futebol, assim, acontece umas coisas meio que fura muito, não é nem bem nossa bolha, mas fura muito o nosso ambiente, assim, né? Por exemplo, aquela vez que você chamou o Gabigol de gostoso e vai parar na Folha de São Paulo, na capa da UOL. O Gabigol manda mensagem para você. Esses dias, um dos grandes craques que eu vi jogar, o cara tietando o Rômulo no camarim, não sei onde foi aquilo, com o Renato Augusto. Cara, o Renato Augusto também é ídolo do Lucas, vai atrás do Rômulo tietar o Rômulo, Lucas. Acontece essas coisas. Estava em Las Vegas. Foi lá em Las Vegas, olha isso, né? O cara tá em Las Vegas, muito gente boa. Muito. Eu já conversava com ele pela internet, conheci pessoalmente em Las Vegas, né? Renato Augusto é pessoa sensacional, viu? Muita gente boa.
E isso é porque o segundo tempo daquele que eu narrei, o Milwaukee, né, ganhando a semifinal contra a Atlanta. E o segundo jogo, a gente ficou no ginásio, mas eu não narrei o segundo jogo, foi Houston e Oklahoma. Então, o segundo jogo, o segundo tempo, eu fui lá onde ele estava, num lounge, e fiquei conversando com ele vendo o segundo tempo de Oklahoma e Houston. Então, isso depois da participação dele ao vivo, né, que foi no intervalo, em que ele com o Ticone, né, que é um repórter excelente, o Estevão Ticone, ele falou que agora esse ano é o último ano dele, que realmente ele, tecnicamente, é um dos melhores da última geração, mas fisicamente ele já não tem mais condições, né, de ter uma sequência grande e tudo mais, né. Então o Renato Augusto eu já conversava antes mesmo pela internet, ele viu uma foto minha em Las Vegas e mandou uma mensagem lá. Tô aqui também, vou te encontrar no ginásio. Eu só vi depois, para a verdade, eu nem olho muito isso automaticamente, né. Mas futebol... É porque o futebol... Tem muito jogador de futebol no Brasil que, quando não está jogando, não está trabalhando, ele gosta de ver esporte, mas não gosta de ver futebol. Né? E muitos, nessa linha, vão para a NBA. Porque o basquete é um esporte mais, não digo democrático, mas é algo mais próximo de todo mundo, né? É um esporte que é praticado no mundo inteiro. Não demanda tantos detalhes assim de conhecimento de regra para você, sabendo o básico, acompanhar, né? Então tem muitos jogadores de futebol no Brasil que usam a NBA como um passatempo. Aí deve apostar também, né? Que eles adoram também e tudo mais. Mas o Renato Augusto é um caso desse. Outro que também adora ver também é o Thiago Silva. Direto ele manda mensagem para mim, o Thiago Silva. Quando ele estava no Chelsea, até 1 ano e pouco, ele mandou mensagem para mim perguntando como é que eu tinha saído da ESPN para o Prime Video, né, para a Amazon, e já não tinha mais a opção de português no League Pass, né? Que agora ninguém mais tem, né? Que agora com essa era de streaming, não é mais interessante para as empresas disponibilizarem uma narração e comentários em português num outro streaming, né? Que o caso no NBA League Pass, né? Que agora na verdade, agora não é mais... não é ESPN contra a Amazon. É a Amazon Prime Video contra a Disney Plus. A era do streaming. Até da empresa que ainda tem um convencional, que é a TV a cabo, né, no caso, né? E acabou isso. Então o Thiago Silva estava desesperado. E eu dei dicas para ele de VPN, né, na época. E agora ele voltou para o Brasil e ele falou que não vou assinar o Amazon Prime Video. Ele estava com dificuldade para assinar também. Acho que ele não é muito bom para a internet, não. Pô, monstro. Até mandou, deixa eu até olhar aqui, porque ele mandou ontem. Não consegui ainda. Eu falei, pô, mas. Que isso, você cara? tá no Brasil? Acho que ele tá querendo a senha. Pô, ele tá querendo sua senha. Eu tô achando que é a minha senha, deve ser isso. Ele não respondeu depois, tá aqui enviado há 10 horas minha resposta. Mas então, o jogador de futebol brasileiro adora isso de NBA. Cada vez mais tem. Tem o Fagner, que agora foi pro Cruzeiro também, né? O próprio Gabriel Barbosa, o Gabigol também, esse contato dele brincar comigo, brincar com ele, é muito porque ele me ouve narrando NBA também, e outros mais. Então, acaba tendo essa conexão. E do Renato Augusto foi legal também, porque quando eu comecei a conversar com ele com a NBA, coincidiu que eu fiz um jogo do Corinthians contra o América Mineiro, da Copa do Brasil ano passado. Ele fez um gol e eu mandei a narração para ele. Mandei para você também, Guilherme. E aí o filho dele adorou, o filho dele também adora ver NBA, então essa relação é legal com esses jogadores. E é bom que a gente conhece, né? Uns caras são muito famosos e tudo mais, né? Mas tem uns caras que são muito simpáticos também nessa área também. Ô Rômulo, lá no Jararaca você falou que sentiu que Vegas talvez não continuasse com as finais da Copa da NBA. Você tá acompanhando mesmo, hein? Pô, a gente assiste e fica conversando sobre o Jararacas durante o Jararaca. A gente só não faz o react do Jararacas ainda. Na verdade, até hoje, a única crítica que eu recebi do Jararacas foi da minha mãe. Minha mãe não gosta do Jararacas. Não é verdade. Você recebeu uma crítica dizendo que você queria parecer que sabia tudo. Mas aí é naqueles comentários malditos, né? O cara acabou comigo. Olha. Na verdade, aquela crítica, desculpa, você vai fazer a pergunta do Las Vegas, só para completar, né? Aquela crítica lá é uma crítica que, para mim, tem vários significados.
O cara criticou, porque também cada mala que comenta lá, que, nossa. É que vocês não viram um corte que tem no YouTube também de Jaracas, que a gente fica falando do Kobe Bryant, que ele foi acusado de estupro. Isso é fato, ele foi acusado, não tem jeito, né? E aí viram. Tem figuras que saem de todos os lugares que você imaginar e não imaginar para defender o Kobe Bryant. Parece que o pessoal fez um curso de direito em 2 meses. Eu admito que realmente no corte, o Bulga, que é sempre muito, né, para frentex, ele exagera. Ele fala, estuprou, peraí. Eu falei, não, acusado, calma. Né? Mas ao longo do corte, eu falo, ele foi acusado, mas ele não foi condenado, mas também não foi absolvido, porque teve um acordo. Basicamente esse é o corte, né? E o que tem de xingamento naquilo. E eu adorei, porque exatamente é para isso a conversa. A conversa é para isso mesmo, é para a gente falar o que a gente bem entender, evidentemente com responsabilidade, pode parecer que não, né? O programa chama Jararacas, né? Mas a gente não vai também falar absurdos nesse sentido que gerem possibilidade de crime, né? Mas a gente vai falar o que a gente acha que tem que falar. Ao mesmo tempo que eu defendo também a NBA, eu vou criticar também, em alguns sentidos. É simplesmente exercício de liberdade de falar o que a gente quer falar. Basicamente isso. E esse comentário aí do negócio aí do que ele falou, né? Que um cara falou, não que sim. O cara falou do. Acho que quer saber tudo. Eu acho que é interessante, que para mim fez bem, fez mal e fez bem. Fez mal porque é um absurdo que esse cara escreveu. Alguém que eu não conheço falar isso aí. E fez bem porque, sinceramente, se esse cara me conhecesse pessoalmente, ele ia ficar... O que eu mais me preocupo é isso. Eu acho que eu não sei nada. O cara vai lá e escreve que eu quero passar a ideia que eu sei tudo. Isso desde a infância eu tenho essa preocupação e a percepção de que eu não sei nada. Alguém chegar e me criticar dessa forma, eu fico feliz, porque eu acho que eu estou enganando bem nesse caso aí. Né? Eu acho que eu estou passando essa ideia. Agora, Las Vegas... O Rômulo é uma pessoa que passa horas vendo jogadores falarem o próprio nome, para não errar na hora da transmissão, né? Não digo horas, mas eu tenho essa preocupação aí de... Cara, você já viu horas. Porque eu tenho a sorte de, por exemplo, fazer NBA, que tem links bem acessíveis, que o cara fala o próprio nome, né? Isso ajuda muito, né? E quando eu fiz os Jogos Olímpicos, tinha a mesma coisa. Tinha um link no site oficial da Olimpíada que o atleta falava o próprio nome, né? E aí o curioso, eu fui ver, peraí, não é possível. Será que o LeBron tá falando o próprio nome? Aí fui lá, USA Basketball, né? Aí era a assessora que falava o nome de cada um. Você acha que é estrela mundial, né? Ô LeBron, fala aí como é que você fala o seu nome. TV era pro jogador turco e atleta russo. Russo não, que não tinha russo lá. Mas servia para isso, agora para as estrelas, não. Não. Mas Las Vegas, é porque a primeira edição, era a primeira edição, né? A e novidade, teve Lakers, né? E tinha um Lakers, né? A segunda edição, eu acho que é o seguinte, porque NBA, quadra neutra de NBA não é uma coisa que comova, né? Nossa, que torcida... Não é uma coisa que, imagina... Comove quando é, por exemplo, na região em loco, jogos do Boston, e realmente eu sou meio surdo, isso é ainda mais surdo. A torcida do Boston é um barulho gigante lá no TD Garden. É mesmo. Agora, 2 times que não são da cidade, uma quadra neutra de NBA, realmente não é uma coisa que vai dar aquele clima de Belgrado, por exemplo, não vai nem passar perto, né? Nossa. E como não era a primeira edição, e como não tinham Lakers, não tinham Golden State com Curry, não tinha o Boston, e uma cidade neutra, não teve aquela mobilização que eu senti na primeira edição comparado com a segunda edição, né? E é uma cidade que acontece tudo lá ao mesmo tempo, né? Então, nos dias que antecederam a semifinal, o que eu via mais era gente de cara de chapéu, estava tendo rodeio. A cidade estava toda direcionada para o rodeio. Aí sempre tem muito show e tudo mais. Então, eu não vi essa mobilização. Agora, a crítica imediata que teve, que eu li, dos times, né, foi até já sugerindo que a próxima edição seja com a final um mando de quadra do time com a melhor campanha, para matar essa história de quadra neutra, né? Não sei, pode ter sido defendido isso aqui. Então, mas pode ter sido uma crítica também do momento, né? A estria e a questão financeira, claro que vai acabar tendo um peso muito grande nessa decisão.
mas realmente o ambiente foi bem abaixo do que foi no primeiro ano. E as quartas de final foram incríveis, assim, o ambiente das quartas de final tinha sido como também muito no legal, ano passado também, né? No primeiro ano também. Então, não sei. Eu acho que é um torneio que ele se mantendo, e eu espero que se mantenha, porque eu acho que é uma ideia fantástica da NBA Cup, eu acho excelente. É um torneio para mim que, se mantendo, tendo um tempo, é natural que tenha edição, por exemplo, na Europa, no exterior, ou até Abu Dhabi, né? Agora também tudo agora é Oriente Médio, né? É um torneio feito para isso também, só que ele tem que se consolidar primeiro quanto a edições, né? Número de edições, para esse caminho natural. Nos Estados Unidos, se eles quiserem manter esse cenário neutro, mas essas Las Vegas, não sei o que seria. Será que, sei lá, fazer no Garden, fazer em Nova York? Então podia ser como na Champions, né? Cada ano eles decidem antecipadamente a final e quem for tá lá. Né? Mas quais cidades seriam as mais atrativas para isso? Serem potencialmente neutras e terem uma atração, um impacto. Nova York, por exemplo, né? Seria legal, um jogo no Garden, a final do Garden, né? Mas não sei. Mas de qualquer maneira eu torço muito, porque é uma ideia muito boa da NBA. E a NBA Cup, eu tenho certeza que vai seguir forte, vai aumentar bastante, né? Eu tenho Esse jogo em Abu Dhabi, Rômulo, tem que ser a final da Recopa da NBA. Tem que ser o campeão da Copa contra o campeão da NBA. Manda para Abu Dhabi. Recopa primeiro da jogo, NBA. primeiro jogo da temporada. Aí você tá querendo muito softball. Chama também o pessoal da FIFA para trabalhar na NBA. Eu quero um estadual pro Suns ser campeão, pô. O Suns é campeão da McDonald's. O melhor estadual seria o quê? Da Califórnia. O da Flórida, Orlando e Miami são um embate grande também, né? Texas também. Texas campeonato texano. Fazer um banner do título texano. Chama o pessoal da FIFA e vira futebol de uma vez, né? Mas a minha ideia mais mirabolante quanto à NBA Cup, que é um sonho meu, é que chegasse numa edição em que, já que tentam tanto essa aproximação NBA e FIBA, e basquete europeu e tudo mais, que houvesse, por edições seguidas, um convite. O campeão da Euroliga, que é no meio do ano, ganhava um convite para disputar a fase final da NBA Cup. Então, por exemplo, na última edição teve o Panathinaikos jogando em Las Vegas, pelo menos 2 jogos. Aí sim, para mim, seria uma união legal, uma união diferente, né? Como convite. Não com essa obsessão de, igual no futebol, de vamos tentar definir quem é o campeão mundial. Nada disso, não é isso. Mas como processo de aproximação de NBA e basquetebol internacional, aproximação de fato, estabelecer isso. Campeão de Euroliga, disputa. Imagina o Real Madrid, né? Todo ano tá lá no final do ano em Las Vegas ou onde for, disputando pelo menos 2 jogos aí de reta final de NBA Cup. Eu gostaria muito disso. Tem um burburinho, né, da NBA tentando criar uma liga em parceria com os clubes europeus e de alguma maneira como oposição à Euroliga, né? E tá bem forte, assim, o burburinho dessa vez parece que tá bem avançado. Romulo, deu para apostar lá no cassino? Foi algum cassino famoso aí? Na verdade, praticamente todo hotel em Las Vegas é cassino. Então, o lobby do hotel onde eu estava, como também o lobby do hotel do ano anterior, é um cassino. É aquele monte de máquina, né? Todo hotel é cassino, basicamente. Raramente acho que você vai encontrar um hotel que não seja. Eu só fico olhando. No primeiro ano, o Bulgarelli foi, né? Ele perdeu $20 em 2 segundos. Ele queria apostar. Tá bom, vai lá e aposta. Perdeu, acho que 2 ou 3 segundos ele perdeu $20, que é atualmente mais de R$100, né? Tá bom, você tá podendo fazer isso. Eu tô só olhando, eu só fico olhando. Agora é uma loucura, né? Porque qualquer horário do dia que você passar pelo lobby do hotel, vai ter gente apostando. E velhinho, casal de velhinhos. Pode ser 11 da noite, pode ser 3 da manhã, pode ser 10 da manhã, meio-dia, tem alguém sentado. É um vício que eles fazem disso a vida da cidade, né? E tem muitos velhinhos que vão também para lá, casais, tanto no primeiro ano quanto no segundo ano, a gente chega nos Estados Unidos e faz a conexão para lá, né? Esse último ano a gente chegou em Newark, New Jersey, né? E de lá que foi para Las Vegas, uma viagem bem longa até, umas 6 horas de viagem. E um monte de casal de idade avançada que vai lá para passar fim de semana em Las Vegas e tudo mais. Então,
A cidade tem esse atrativo mesmo do turismo. Realmente ela não para, não tem nenhum dia. E é natural que ela tenha sido escolhida pelas primeiras edições da NBA Cup e talvez siga, não sei, né? Mas vamos ver. A questão é que na NBA não tem a quadra neutra. Na NBA é quase sinônimo de torcida morta. Não é o college. Emoção mesmo de torcida é college, basketball, college football, né? Os profissionais não têm isso. E aí a NBA vai ter que encarar essa situação para manter forte essa ideia da NBA Cup, que é excelente. Rômulo, a NBA essa temporada já pegou para você? Você já tá encantado com algum time? Já tá vendo quem são os favoritos? Já tá Perguntar para isso imaginando para assim? mim é porque eu defendo. Eu tenho o meu slogan agora. Toda noite tem um jogaço da NBA. Eu falo isso de forma repetitiva. Sim. Deve ter gente achando até que eu já estou com algum problema mental. Realmente eu sou repetitivo. Mas toda noite tem, né? Tem um jogo excelente. Eu estou aqui com vocês aqui conversando com muito prazer, mas quase 3 da manhã eu estava acordado. Eu estava vendo Você tava no Sacramento em jogaço? Miami, Foi um jogaço. que foi para prorrogação, né? E fomos jogar Sacramento em Miami. Teve Bulls e Spurs Então, também, né? Ontem. Que foi demais. o Kobe White deu enterrado na cara do Embanyama. Então, e o Chicago é um time tão aquém, né, de qualquer possibilidade e protagoniza um grande jogo. Então, eu sou muito crítico mesmo. Eu sei que você se envolvendo em polêmicas também, mas eu também. Eu defendo a NBA, porque para mim, quem de Mas a fato pergunta era se acompanha. você já estava de Não, olho em lugares para você mas eu tô visitar nas sempre de finais. olho. Tô sempre de olho. É porque você pergunta, eu respondo rapidamente, já emendo outra resposta de uma pergunta imaginária. Ele ia caçar uma confusão agora. Você acabou de salvar ele de caçar uma confusão agora. Não, eu acho que quem acompanha de fato a NBA, acompanha mesmo. Né? É verdade. Você precisa ver todos os jogos ainda, que é impossível isso, né? Mas quem realmente acompanha de fato a NBA não vai fazer vídeo caça-clique, caça-engajamento, falando que a NBA tá pior que... Não. É uma falácia, é uma grande falácia, em todos os sentidos, toda essa discussão aí, toda essa polêmica do último mês. Primeiro que queda de audiência tem em tudo que é grande evento. A questão que a medição de audiência de streaming ainda é muito aquém do que deve ser para medir de fato qual que é o hábito atual das pessoas quanto a entretenimento, seja esporte, filme ou série. Então é natural que haja, em números gerais, uma queda, porque o mundo mudou, as pessoas têm outros hábitos agora, e repito, o streaming, aferir isso ainda está muito abaixo do que é esperado para, de fato, chegar a uma conclusão de mudança de hábito, né? Aquela história dos 3 pontos, outra piada de quem não acompanha. Nos últimos 10, 15 anos, o arremesso mais frequente de NBA era para 2 pontos marcado. Ninguém falava muito disso. Agora que eles foram para 3 pontos, menos marcado e mais eficiente até do que na comparação, começou essa história, que chama mais atenção na estatística a bola tripla, né? Como eu falo, todo dia tem um grande jogo, não importa se é de time que está no topo da liga ou se é time que está fora até de situação de play-in, como ontem, por exemplo, nesses confrontos. Quais são os principais candidatos a MVP da NBA? Veja a característica de cada um. O Nikola Jokic é um louco pela bola tripla? Não. O Shea é um louco pela bola tripla? Não. Ele é jogador de infiltração e de meia distância, né? O Giannis? Não. O Giannis tem números equiparáveis ao Shaquille O'Neal no ápice em garrafão. Como que a bola tripla está estragando a NBA? De forma alguma, os principais nomes simplesmente jogam de outra forma. Então, para mim, o grande problema, isso é um problema irreversível, é que compare a massa de chatos dos anos 90 e a massa de chatos de 2024 e 2025. Esse pessoal tem muito mais voz agora do que naquela época. Naquela época eles existiam, eram chatos, insuportáveis, só que eles não tinham voz, não tinha internet para repercutir. E com isso a gente não perdia tempo falando dessas malas, né? Atualmente não. Atualmente as malas estão aí. Tem as malas que não tem canal no YouTube e tudo mais, mas fazem questão de fazer o comentário deles no X. E falam. Acompanham de fato? Não acompanham de fato.
E tem as malas também, que tem canal, que na verdade buscam só engajamento, buscam clique, porque sabem que tem um público que vai repercutir isso. Essa é a grande questão. Os chatos têm mais voz atualmente, mas a NBA está cada vez melhor. Não é que eu não ache que tenha que mudar alguma coisa. Eu acho que tem que mudar. Eu acho que a grande missão da NBA é aumentar, vou fazer um termo agora que eu vou me sentir aqui na Bloomberg, né? Na Globo News. Tem que aumentar a taxa de relevância dos jogos. Que é o quê? Isso, para mim, é fundamental, porque é uma maratona. 82 jogos, há décadas é assim. Gera mais de 80 jogos num período com a NBA com muito menos times, inclusive. Imagina o quanto de repetição de jogos que tinha na época para chegar nesse número de 80, né? E, de fato, no mundo atual, né, em que tudo é muito mais rápido, tudo é muito mais imediatista, torna-se um desafio para sequência assim, de força midiática, uma liga que tem tantos jogos assim antes da fase final. Né? Por isso que a escolha da NBA para mim é uma grande ideia. Reduzir um pouco, eu acho que deveria. Para 70 e poucos jogos, eu acho que poderia ser interessante. Mas é algo, diante de todas as questões que... Fala isso agora, mas vai fazer falta. Vai ter noite aí que a gente vai ficar sem jogo para ver. Mas, por exemplo, eu sou muito contra o back-to-back. Times jogarem noites seguidas. Eu sou totalmente contra isso, porque isso aí afeta o produto mesmo, né? Usando esse termo mesmo. Né? Os times poupam os jogadores. Ainda tem isso também. Além do fato de, algumas vezes, um time está em back-to-back e enfrenta um que não está. Tem toda a questão também de justiça, né, de critério esportivo. O back-to-back, um time escolhe. Esse dia aqui o cara não vai jogar e no outro dia vai jogar. E muitas vezes escolhe até num dia que o cara ia jogar em rede nacional. Então isso afeta mesmo. Então, reduzir, pelo menos tirar o back-to-back já seria para mim algo fundamental. Eu sou muito contra isso, de uma equipe jogar em dias seguidos. Acho que já passou da hora de mudar isso. E uma pequena redução, só para aumentar isso, porque até conversei recentemente com o Guilherme disso. Para mim, a NBA é isso, né? Ao longo das décadas, o time tem algumas missões. É claro, ganhar o título é o principal, mas sempre tem a questão da preservação do elenco, né? É uma coisa que um time de NBA luta para manter, né? Se preservar porque a maratona é grande. Eu acho que reduzir um pouco essa necessidade seria um caminho. Mas no geral, não. No geral, toda essa discussão aí, para mim, é uma grande falácia, com muita gente até se dando bem e conseguindo engajamento, enquanto outros simplesmente estão só buscando mesmo... Guilherme fez isso aí para engajar. Ele fez também. Eu só defendo a NBA. Eu só defendo a NBA. Se isso gera engajamento. De alguma forma gera. Mas, no geral, a NBA está cada vez melhor, cada vez mais fantástica. Uma pena que tem muita gente que não acompanha de fato e que está dando opinião errada. Ô, Rômulo, você foi um pioneiro em abandonar o Twitter, né? Você abandonou quando era Twitter ainda, não foi? Ou já era X? Ainda era Twitter, né? Tá todo mundo abandonando agora, né? É por causa dessa multidão de chatos, essa sua decisão aí? Tá todo mundo? Não sei como é que é. Tá, empresas têm saído, até times de futebol falaram, não, vamos sair, isso aqui não é uma plataforma que vale a pena. Tal. Você foi precursor aí. Porque realmente eu vi que não tinha mais, para mim não tinha mais relevância, importância, né? Mas agora também porque realmente tá... porque enquanto ainda tem muita empresa, ainda muito jornalista, até americano, no Twitter, no X, né? Eu ainda mantenho uma conta clandestina, né? Tem que ter. Para isso aí. E realmente eu vejo que ele é um site que foi muito dominado por questões políticas, né? Principalmente de direita, né? E aí acaba, muitas vezes, não sendo um lugar muito saudável, né? Diria que a maioria das vezes, né? Então, vocês têm, né? Vocês têm a conta no X, né? Mas eu saí mais por isso mesmo, porque eu vi que para mim era mais interessante focar só numa rede social e ser mais frequente nela, né? Então eu optei pelo Instagram. Acho o Instagram um caminho mais tranquilo para isso. Ô, Rômulo, eu queria aproveitar aqui, já encaminhamentos já para a reta final, mas queria te perguntar de alguns assuntos bem quentes aí dos últimos dias. Eita. E acho que quanto mais quente, não no sentido lascivo, o Lucas deu até uma ajeitadinha ali. Não, mas eu respondi a pergunta do Lucas ou não? Qual delas? Então... Respondeu bem demais. Não lembro qual mas era, eu falei de outra coisa. Das Vegas? Das Vegas?
Não, era Não, aquela não. que eu ia perguntar se ele já estava pensando da temporada, se ele já estava vendo quais times que ele achava que ia visitar lá em maio, Não, né? não Quando sei. fosse. Não, ou narrar mesmo aqui do Brasil, mas tá bom, porque a Sim. gente não precisa viajar, né? É bom também isso também. A viagem é longa. Já tá assim, ó. Já tá O Romulo tá rejeitando com o bet medo, pra tá com NBA. medo de um Cleveland contra o KC. Aí ninguém tá com medo disso, né? Semana tem, semana que vem também tem, né? Semana que vem é na Amazon, no Amazon Prime Video, semana que vem. O jogo que é em Oklahoma. Essa semana é em Cleveland. Então, só rapidinho, porque, para mim, é porque os times têm, evidentemente, que se ajustar muito aí nesse período, né? De temporada regular. Mas no momento atual, o Oklahoma está muito disparado no Oeste, né? Muito disparado. O que não quer dizer que é garantia de que vai ser arrasador em playoffs, vai chegar em final. Mas se você comparar o time atual do Oklahoma com os demais que estão em segundo, terceiro, quarto e quinto no Oeste, é muito acima. É muito acima mesmo, né? O Denver, por exemplo, tem o Jokic como melhor jogador do mundo, mas o banco do Denver é muito fraco. Vamos ver se o time vai conseguir isso. Menos no caso do Leste, né? Que os bancários do New York Knicks também, um time muito fraco nesse sentido. Então, acho que enquanto muitos times têm que se ajustar em questões fundamentais de elenco, o Oklahoma, a grande questão dele é que é um time jovem que ano passado perdeu em semifinal e tem que mostrar que no momento de playoff consegue se impor da forma que já se impõe em temporada regular. A grande questão do Oklahoma é essa. Sim. E o Boston como grande favorito do leste também, e o Cleveland jogando muito, mas se fosse apostar ainda, apostaria ainda entre Oklahoma e Boston. Né? Mas vamos ver o Na que vai ser de KTO. ajuste aí no próximo mês aí. Em Vegas não, na kto.bet.br. Mudou, né? Mudou o site lá. É isso. Mas eu queria saber dessa questão quente do momento, Jimmy Butler, né? Jimmy Butler é um jogador dos mais importantes da NBA, embora não pareça, né? Nas temporadas regulares. Temporada regular ele leva meio do jeito que dá, mas chega em playoff, a gente já viu ele fazer coisas bem impressionantes, não só naquelas duas runs que levaram o Miami para a final, mas outras também, né? Lá no Filadélfia, mesmo nas temporadas que o Miami não chegou à final, ele fez ótimas séries de playoff também, derrotas. E ele tá disponível, tá para jogo, tá com idade avançada e tá querendo um salário longo e caro. Sim. E aí, o que fazer com o Jimmy Butler, Romulo? Para onde você acha que ele vai? Tem alguma preferência que você gostaria? Como é que você tem olhado essa situação toda? No Galo. Não, porque ele fala que vai terminar no Flamengo, né? Será que isso vai acontecer mesmo? Daqui anos e anos? Porque pode, né? Aqui no Brasil os caras jogam com 42, 45 anos. Por que o Jimmy Butler não pode, né, ficar um ano aqui jogando no Brasil com 40 e cacetada? Pode jogar. O Neymar tem que estar jogando aqui no Brasil. Aí vai também. O Neymar vai encerrar a carreira no Brasil também, né? Se bobear, o Santos vai estar no NBB, né? Com Jimmy Butler e Neymar. Apesar de que o interesse do Butler inicial é com o Flamengo, né? Porque Rio de Janeiro, né? Estrangeiro gosta, né? Mas é porque o Golden State já negou, né? Aparentemente, né? Interesse nisso, né? Negou. O que eu imagino, porque o Phoenix Suns realmente, apesar que ontem, né? O Nurkic, né, o Bradley Beal, né? De reserva, o Bradley Beal jogou muito bem ontem, né? Contra o Philadelphia, né? Mas será que porque o Jimmy Butler nasceu em Houston, né? Nasceu em Houston e ele tem essa intensidade de playoff que certamente faz brilhar os olhos de Ime Udoka, né? Que realmente o Udoka, né, tem todo esse problema dele lá em Boston, mas é um cara que muda mesmo, né? Um estilo de um time, de uma franquia. Ele é um dos caras, para mim, de técnicos atuais que mais coloca a marca dele na equipe, né? O time muda mesmo, né? Começa a jogar defensivamente muito forte e também, não só essa questão, também muda de postura, né? Os caras começam se tornam mais provocadores, mais ousados, né? O Doka faz isso, né? Eu vi um pouco do treino para mídia, né? Que fazem lá antes de semifinais de NBA Cup em Las Vegas e eu percebi pode ser uma análise meio família Bial, né? Essa coisa meio psicodélica, lúdica, mas eu percebi, comparando, gostou disso, né?
Foi bom, coisa cara. meio Bial, família, né? Porque os dois lá... É amigo do Lucas, viu? É amigo do Lucas, cuidado. Amigo, tudo bem. Pode ser amigo. Essa coisa meio psicodélica, né? Aquela coisa assim, meio que foge de qualquer, né? Que comparando o comportamento dos jogadores do Houston com dos outros times que eu vi uns 20 minutos de quadra, os caras do Houston estavam muito mais intensos, sabe? Eles apostando, disputando arremesso de meio da quadra, 3 pontos, aquela loucura. Enquanto o pessoal do Milwaukee Bucks era bem mais tranquilo, era o Giannis lá, sentadinho, só olhando. Oklahoma também, apesar de ser um time jovem, estava mais na dele também, o Atlanta também, apesar de ter o Trae Young. O Houston não, os caras são pilhados realmente, né? São pilhados mesmo. E isso é, para mim, o efeito Doka. O em Doka 2022... imagina o Butler em playoff com esse time, que é o time de jovens. Então, para mim, fiquei com essa impressão de que o melhor caminho para o Butler seria o Houston Rockets. É a minha preferência também. Eles podem fazer uma boa proposta também, né? Eles têm muitas peças ali para fazer uma boa proposta. Você viu Em que eles 2022... mandaram o Shepard ontem para a G-League? Já estão preparando o garoto para sair da rotação. Vai para a G-League. Lá em 2022, o Doka mudou esse Boston, que chegou na final, né, no meio da temporada, né? O Boston estava até janeiro com campanha 50%, né? E durante a temporada ele conseguiu... E teve o Smart defensor do ano. Foi. E conseguiu finalmente eliminar o Jimmy Butler, né? Foi um 4-3 intenso aquele ano lá. Com o Butler errando o último arremesso, né? Foi. Para ganhar o jogo. Narrei esse jogo 7 aí. Em 22. Qual o jogo mais massa que você narrou na NBA? Vamos por partes. Por exemplo, ano passado, 2 jogos que certamente estão no meu coraçãozinho para sempre de basquete foram a semifinal e final olímpica. Sim. Nossa. Meu Deus. Cara, foram 2 dos maiores jogos da história. A semifinal então, foi um dos maiores jogos da história, cara. E a final também foi espetacular também, porque a semifinal teve todo o drama da virada, né? Aquilo lá, para mim, eu não consigo... Eu sei que a sua pergunta era de NBA, mas o que tá na minha cabeça é isso. Para mim, os 2 grandes jogos de basquete recentes que eu narrei foi semifinal e final olímpica. Que lá, eu agradeci aos céus por ter me ajeitado contratualmente para poder narrar na Casa TV. Então, porque se eu não tivesse narrando aquilo, ia entrar uma tristeza tão grande. Então eu falei, que bom que eu tô narrando isso aqui, né? Nossa, e o Curry faz aquele na final, né? Aquela sequência, meu Deus. E a semifinal contra a Sérvia, foi uma loucura. Então, esses 2 jogos, assim, me trouxeram muita felicidade. Eu fiquei muito feliz de ter narrado aquilo. Foi muito bom. Tem aquela sua foto que viralizou, né? Foi a única vez que o narrador de React valeu para alguma coisa, cara. Foi aquela sequência. O pessoal gosta lá da Direct. Claro, então, o cara que dá o nome ao canal, ele estou fazendo React, acho que é mais que natural que tenha o React. Óbvio que tem que ter React. Quem acha que não tem, não entendeu a história da coisa, né? Se ele fez sucesso, o Casemiro, surgindo como um cara fazendo React, é claro que a transmissão do canal que tem o nome dele tem que ter React. Óbvio. E eu gosto quando tem o React com o Rafael Oliveira. Aí que é muito bom. Que ele fica empolgadíssimo, né? Mas, assim, narração preferida minha de NBA, tem até no YouTube um compacto de 10 minutos, é o jogo 6 das finais de 2022, entre Golden State e Boston. Que o Golden State campeão em Boston. Que foi um grande jogo, e eu narrei, eu acho que com uma vontade, porque eu tinha saído num período de Covid. Tinha dado negativo um dia antes. Eu voltei a narrar no ginásio esse jogo 6, no TD você Garden. ficou trancado lá, não foi? Fiquei lá em Boston, fiquei uns 5 dias no hotel em Boston. Nossa. Narrei um jogo até no hotel. E havia dúvida, né, se eu ia conseguir voltar a narrar no ginásio naquela final. E consegui. O jogo 6. Pena que eu tava torcendo, aí eu posso falar agora. Eu tava torcendo pro Boston ganhar, para narrar mais um jogo, né? Tem mais um jogo de ginásio, seria em São Francisco no domingo, né? Mas acabou naquele dia. E aquela narração, depois você bota lá, ESPN Brasil lá, NBA Golden State Boston, jogo 6, tem uns 10 minutos de compacto, e eu narrei com uma vontade aquilo, né? Saí da jaula, né? Saí da jaula do Covid, e foi um grande jogo. É um jogo de NBA que, acho que você perguntou de NBA marcante, tem vários, mas esse, além de ter sido um grande jogo, que coroou, né, um título, foi um jogo de contexto, né? Porque eu tinha acabado de sair de Covid e tudo mais.
Ou seja, né? Tem que ter o Curry para te deixar feliz, né? Se não tiver o Curry. Aparentemente sim, viu? Aparentemente sim. Não, a mas Jararaca original. não, é ela, né? Agora, semifinal e final olímpica, aquilo lá pra mim é histórico. Eu vou sempre responder esses dois jogos. Esses dois jogos foram maravilhosos. E é muito louco que o Romulo é muito ligado ao LeBron, por causa do papai LeBron, né? E ao Curry, por causa do Jararacas, né? Que são os dois grandes nomes aí da nossa geração, né? Fez o tss, né? do Jararacas. Pô, legal demais. Lucas, só a última pergunta aí pro Romulo, porque tá quase 1 hora já do homem aqui com a gente. Queria, em vez de Não, perguntar... Jaracas é 1h20, geralmente, então fica tranquilo. Em vez de perguntar, queria agradecer o Rômulo por participar aqui do Café Belgrado. Desejar todo sucesso, né? Que os desejos de sucesso, mesmo quando já tem sucesso, é importante, viu, Gibas? Desejar todo sucesso ao podcast, né? Um abraço também para o Buga, que provavelmente está nos ouvindo também, ou nos vendo, né? Que o homem gosta no YouTube. E juntos vocês dois têm, sei lá, a maior sinergia do basquete brasileiro. Desde de Pelé e Coutinho não temos uma dupla no esporte assim tão... Desde Paulo Hortência, né? Pode ser, Paulo referente de basquete, pô. Mas que eu queria ir mais atrás, né? E são referências sempre, né? Porque se você falasse de Oscar e Marcel, a gente ia poder fazer uma comparação com Curry. Aí ia virar uma coisa um pouco... O Ron, velho, ele vem só no... Muita gente mesmo chega no Café Belgrado dizendo, vim porque o Rômulo indicou, o Rômulo citou vocês, então eu queria fazer esse agradecimento aqui mais uma vez e dizer que as portas estão sempre abertas aqui do Belgradão. E deixa eu levar outra coisa também. Perguntou do Oklahoma, falta uma coisa para o Oklahoma também. Tem que pegar o Spencer Dinwiddie. É importante. O Romulo quebra a gente, cara. Essa é pra quem é muito, muito fedendo. Essa é pra quem é muito... É uma brincadeira, eu não acho que tem que fazer isso, não. Antes que ache que eu tô, né? Tô falando isso. Guilherme é um grande fã do Spencer Dinwiddie, por isso que o Romulo tá falando disso. Gosto muito. Spencer Dinwiddie, que é o Raul, lembra o Raul Seixas. Tem aquela isso. barba dele lá, né? Faleceu já há uns 30 anos. Tô falando Achei que era aquelas decisões que ele toma, né? Um pouco maluco dele. Também, né? É um morto muito louco. Basicamente, isso. Aliás, falar Spencer Dinwiddie, quem precisa... Teve Jararacas, é isso aí. Eu tô com esse problema também. Eu vou até, acho que eu vou pro psiquiatra. Eu tô meio que falando coisas como se eu estivesse sempre no Jararacas. Isso é preocupante, né? Eu não tô muito... O critério não tá tendo mais, o filtro, né? Eu tô sempre achando que eu tô num Jaracas podcast, que aí sai coisas absurdas, né? Cara, é muito louco que geralmente o Rômulo é o que acelera e aí o comentarista dá uma segurada, né? Só que o Buga é runner and gun, cara. Se o Rômulo acelera, o Buga acelera, o Rômulo acelera. Sabe um milagre que até agora não aconteceu? Nunca foi editado o programa. Jaracas nunca teve nenhuma edição. Dá pra perceber, dá pra perceber tranquilo. Não, pode ter tido alguma coisa aí que... Pô, mas se você não editou a não pistolinha, é porque o critério a liberdade tá muito alta. É porque eu acho que editar, no caso, foi uma coisa até que a gente conversou antes lá, né? Seria contra um dos principais elementos da coisa, né? É para ser uma conversa, tanto é que, né? Eu vejo muita gente lá naqueles comentários malditos lá falando, por que vocês citam muito jogadores antigos? Por que vocês não colocam durante o programa imagens das jogadas? Isso aqui é uma coisa muito gourmet, não é essa a ideia. É uma conversa. Quem que encontra com outra pessoa, começa a conversar, você começa a falar e começa a aparecer atrás na tela Não existe isso. As pessoas estão muito acostumadas a essa coisa de produção de TV, de querer ver no YouTube, até é uma coisa meio automática, de querer ver o formato tradicional. Ao mesmo tempo que falam que querem coisa nova, na verdade não quer tanto assim, não. Então, não, é só uma conversa, não tem... Eu não vou ficar fazendo essa... Por exemplo, teve um episódio que a gente ficou falando das comemorações mais épicas e clássicas do esporte, né? Exatamente. Mas por quê? Ele citou do Night Night, que eu tinha acabado de narrar um jogo lá
do Curry, né, contra o Dallas, que ele ganhou o jogo, e fez o Night, né, foi o primeiro jogo do Klay Thompson contra o Golden State, a gente transmitiu, né, no Amazon Prime Video. E aí, na semana seguinte, eu tive essa ideia, vamos falar aqui de comemorações, as principais, né, e eu lembrei do caso clássico do Edmilson Cenoura, né, que já falecido até, infelizmente, que lá em 98 ele tava com uma cenoura dentro do short, fez o gol contra o América, pelo Atlético, e tirou a cenoura como só morto. Mas chega igual o Pernalonga. Aí nos comentários desse programa, você vê o nível dos comentários. Por isso que eu não aguento esses comentários. Mais de um falar, que absurdo. Não lembraram do Cristiano Ronaldo. Você não tá vendo aqui o programa no Sport TV, na ESPN Sumaré, na Fox, no Esporte Interativo. Isso aqui é o Jararacas, eu tô nem aí pro Cristiano Ronaldo. Aqui o erro seria se eu não lembrasse do Edmilson Cenoura. É isso. Então as pessoas estão mal acostumadas, elas, ao mesmo tempo que elas vêm com um discursinho que não é o verdadeiro, de que querem sempre novidades, na verdade, elas querem o mais do mesmo. Né? Que afago, né? Assim, que afago no que ele já acredita. É o fã do Cristiano Ronaldo, não sei o quê. Aí quando a gente entra na polêmica do Kobe Bryant, e eu acho que eu vou entrar nessa polêmica todo o programa agora. Todo o programa eu vou falar. Você sabe que o Kobe Bryant já foi acusado de estupro? Sempre tem uns maras que aparecem para comentar, e do nada, vira uma coisa assim. Mas é importante que a gente vai seguir fazendo o que a gente acha que tem que falar mesmo. Não seremos afetados pelos comentários de forma alguma. E isso é um recado para minha mãe, principalmente. A hater minha mãe. Minha mãe. Na verdade, eu até falei para ela que acabou o programa. Eu falei, não, acabou. Eu fui no YouTube dela e bloqueei o meu próprio canal. Ontem ela perguntou, você gravou? Eu falei, não, porque eu não gravei ontem, não. Mas eu falei, não gravei, não. Acabou. Você até anunciou no Jararacas que era o último episódio, né? Você não ia fazer mais. É porque eu tô tentando enganar minha mãe. Aquela era uma tentativa de enganar minha mãe. Mas ela e o meu pai, apesar de já velhinhos, né? Eles agora eles ficam pesquisando meu nome na internet, então não tem jeito. Eu tava lá em Divinópolis, o celular do meu pai ligado, tava ouvindo Jararacas. Falei, meu Deus, eu saí daqui de perto. O pai do Rômulo, vem no meu gradão sempre, que Virgínia e Manuel Afonso. Grande então, Virgínia, grande Manuel. Eu tenho que, na verdade, o Jaracas depende disso, de eu superar as críticas da minha mãe, basicamente. Você tem que mostrar pra ela aquela propaganda da Amazon que eu acho genial, né? Do Ronaldinho falando, chama o jogador de gostoso agora. Aí aparece. Aí você diz, não, foi o Ronaldinho que mandou eu falar isso aí, mãe. Exato. Não, e também, na verdade, por mais que eu fale absurdos, quem é mais explícito é o Bugarelli. Se fizer uma análise lá, eu incentivo, eu estimulo, mas o mais explícito da coisa é o Bugarelli, não sou eu. Eu sou mais ardiloso. Buga, você vai ter sua direito de resposta aqui, tá? Nós vamos te trazer aqui para você se defender dessa acusação. Não, quando ele falou do anão pistolinha, eu falei, não, acabou. Ali acabou. Acabou. Tem alguns limites que não podem ser superados, né? Tem e o pior que no corte que tá no Instagram, o anão pistolinha agradeceu. Tem que agradecer. Então, chegou nele. A nossa audiência é o anão pistolinha, basicamente. De tudo, me desmontou essa. Tá lá, muito obrigado pelo carinho. Escreveu uma coisa assim. Opa, cuidado. O carinho dele eu dispenso. Tá lá. No corte no YouTube. No YouTube não. É o corte do Instagram. Instagram. Cara, eu não sei nem. Rômulo, quero agradecer muito a sua presença. É uma honra e, pô, de verdade, para quem não acompanhou, sei lá, tá vendo pela metade, o Rômulo veio muito disposto para ajudar mesmo. O Rômulo, aliás, não seria a primeira vez que ele substituiu o Lucas. Quando surge um problema no Café Belgrado, a gente precisa de alguém que realmente tem essa parceria com o Rômulo, que, cara, imagina, o maior nome do basquete do Brasil na comunicação já há alguns anos, e o cara é parceiraço do Café Belgrado nesse nível. Melhor narrador do Brasil, pô.
da Não, história. o maior nome da comunicação de basquete do Brasil, eu falei. Já há muitos anos. É muito maior do que ser o maior narrador. Muito obrigado, muito obrigado. Mas Cara, inclui todos os esportes. Mas não sou influência, não, hein? Eu não gosto de influência, inclusive. Não, por isso que eu usei comunicação, você viu, né? Obrigado. É que você É, falasse uma outra influência coisa. aí, eu já. Não, influência não. Influência é Trauma, ex-BBB. eu tenho Ex-BBB trauma que é de influência. Se você for pro BBB, você vira influência. Se Cara, você o for pior pro que eu BBB e adoraria ver o sair do Romulo no BBB... BBB, cara. Não, eu Não, não pô, estaria na deixa o mesma Romulo condição quieto. disso. Pelo amor de Deus. Não, Deixa o já Romulo viu. Que ano passado eu gravei um áudio que saiu. É verdade. Teve isso, eu não acompanhei esse. Não, você acompanhou, você não tá lembrando agora. Você não Ano tá passado eu. O Gibas matou não ontem o acompanho. Miguel Falabella Não, aqui, foi Ron. mesmo. Foi mesmo. Lembrei Ontem agora. o Guilherme falou que o Amigo. Miguel Falabella faleceu. Não, errei, pô. Tem muita gente morrendo aí, né? Infelizmente morreu o Neila Torraca recentemente, né? Foi Mas teve um personagem, porque eu não acompanho o Big Brother, eu não acompanho. Então mandaram para mim, eu não sabia quem era, mas mandaram com um texto ano passado. Era um cara lá que estava completamente louco. Aí entraram em contato comigo da produção da Globo, eu mandei para a Amazon para ver se liberavam, né? E era um texto que eu falava no final assim, possuído pelo Ragatanga! Tinha uma coisa assim. O Lucas lembra. Lembrei. Mas, bom, muito obrigado, de verdade. E vou te chamar mais vezes, hein? Infelizmente você vai ter que aceitar, vai ter que dormir tarde e acordar cedo pra falar com a gente. A gente faz a troca, você anuncia os jogos que eu vou narrar. Por exemplo, é madrugada, hein? Eu vou narrar agora, é madrugada. É Boston e Denver, meia-noite. Boston e Denver, meia-noite. Porque tem Lakers e Dallas primeiro, mas eu tô no Boston e Denver, meia-noite. Né? A rodada dupla hoje no Amazon Prime Video. Eu adoro quando você faz o jogo de fundo, Romulo, porque a gente tá com um projeto agora de fazer umas lives acompanhando jogos, e a gente quer fazer da Amazon, né? O primeiro. E aí quando é você no primeiro, eu fico muito tentado a ficar ouvindo, e aí não é entretenimento para quem tá assistindo, eu assistindo. Então gosto quando não é você. Mas os jararacas que a gente fala mais essas coisas, assim. No jogo eu fico realmente relatando quem tá com a bola, quem tá passando. Mas é uma delícia, pô. Isso. Mas esse mês aí, ó, tem Lakers e Celtics na Amazon Prime Video esse mês. Opa! Tem Boston e Golden State, que vai ser até um jogo cedo, 7 da noite, que vai ser no feriado de Martin Luther King, né? Então tem muito jogo bom no mês de janeiro, né? O KC quer, você vai fazer? Semana que vem. É que essa semana agora é do Sumaré, né? Você já entendeu que é do Sumaré? E semana que vem é no Amazon Prime Video. Semana que vem eu faço Thunder e Cavs. Quarta-feira. O próximo vai ser melhor. Esse agora vai ser legal, mas o próximo vai ser melhor. Não sei. Vamos ver. Mas tá lá. Mas muito bom. Muito obrigado pelo convite. E estou sempre à disposição aqui, tá? Sempre um prazer. E vou citar bastante o Café Belgrado. Eu citei o Café Belgrado nas finais na Band, né? Foi. Aqui do Prime Video. Não sei se nas Olimpíadas eu falei, deve ter falado, né? Falou. Os Jogos Olímpicos da Casa TV também falei. Então vou falando de forma cirúrgica. O importante é isso, é falar em grandes momentos, né? Ficar falando toda hora, não tem tanto impacto quanto aquela coisa bem selecionada, né? Do momento que o Curry está arremessando para ganhar da Sérvia, da França, né? A vida é assim, você tem que selecionar bem. Eu gosto quando a gente vem na sequência do Bazooka, né? Douglas Bazooka. Douglas Bazooka. Tem vários, né? Tem um agora que eu cito muito, que é o Alex Cabeça Branca. Que é um narrador que narra os jogos dos Lakers aí no YouTube, que xinga o time inteiro dos Lakers, é muito divertido de acompanhar. É o Cruzeiro Esportes do Lakers. Além, porque quando o time tá muito mal, que acaba acontecendo de forma frequente, ele xinga de palavrão mesmo, seu filho da não sei o quê. É muito bom de acompanhar o Alex Cabeça Branca. Ele mora lá no Rio de Janeiro. São figuras que eu utilizo. O Douglas Bazooka eu vou voltar a citá-lo, porque tá meio sumido. Pô, Bazooka. Volta, Bazooka. Valeu, amigos. A gente se vê, hein? Um abraço. Valeu, Romulo. Obrigado.